Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um vídeo. Esse é um vídeo rápido, mas também um vídeo muito importante para o seu quebra-cabeças, para a sua coleção de evidências que Ellen White é uma falsa profetisa, uma profetisa que realmente não representa a cruz de Cristo ou o Evangelho de Cristo. São muitos vídeos, nós já estamos aqui cruzando a barreira dos 600 vídeos aqui no canal. Tem vídeo para todos os gostos, para todas as pessoas, independente do momento que você esteja vivendo dentro do Adventismo, e são oportunidades para que você retome a sua capacidade de pensamento próprio sem a interferência do CNPJ Adventista. E esse aqui é mais um vídeo desses para você, provando mais uma vez que Ellen White é uma falsa profetisa. Ellen White, no caso, chamada de infalível por aquele pastor adventista que debateu e tomou uma surra do pastor Joaquim com perguntas simples e óbvias do Evangelho que ele não conseguiu responder. Mais uma vez, vamos mostrar que Ellen White, de fato, ela era infalível com relação ao evangelho de demônios, é claro. E tratando mais uma vez sobre a questão dos mundos não caídos, dos aliens e destes seres inteligentes que nunca pecaram, dos mundos não caídos, desses planetas que Ellen White visitou. Bom, se a profetisa visitou os planetas, viu os aliens e ainda percebeu que eles não tinham pecado, você há de convir comigo que eles devem fazer parte do Evangelho Adventista. Diga-se de passagem, se você é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os aliens fazem parte do seu plano de salvação. Portanto, esses textos aqui agora vão provar mais uma vez que adventistas e os aliens estão todos unidos numa missão muito importante de vingar a lei de Deus. Um abraço para vocês e eu espero que esses textos provem mais uma vez que o Adventismo do Sétimo Dia é uma falsa religião, é um pseudo-cristianismo e para muitos, inclusive eu, uma seita. Um abraço, até a próxima. Nesta decisão, os princípios de Satanás foram plenamente revelados. E as hostes celestiais, junto com todos os mundos criados por Deus, julgaram que Satanás era, de fato, o acusador dos irmãos, um mentiroso e um homicida. No céu e entre os mundos não caídos, a questão do poder enganador de Satanás e de seus princípios malignos foi resolvida. Ao mesmo tempo, a pureza e santidade absolutas de Cristo, que estava suportando a prova e o teste em favor da humanidade caída, foram para sempre confirmadas. Por meio do desdobramento do caráter e das intenções de Satanás, ele foi permanentemente arrancado do afeto do universo sem pecado, e o conflito cósmico entre suas reivindicações e as de Cristo foi definitivamente encerrado no céu. Quando Cristo consentiu em dar à sua alma uma oferta pelos pecados do mundo, quando a controvérsia terminou na cruz, quando ele clamou, "Está consumado", e morreu sob a maldição do pecado. Ele tornou o céu eternamente seguro contra acusações, enganos e pretensões que Satanás instigaria. O inimigo não mais seria capaz de obter a simpatia do universo celestial, dos mundos não caídos. Anjos leais nunca mais simpatizariam com aquele que havia demonstrado ser acusador, mentiroso e assassino. Para os anjos e os mundos não caídos, o clamor "está consumado" teve um profundo significado. Foi por eles, assim como por nós, que a grande obra da redenção foi realizada. Eles compartilham conosco os frutos da vitória de Cristo. Somente com a morte de Cristo é que o caráter de Satanás foi claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. O arquiapóstata havia se revestido de tal forma com engano que nem mesmo os seres santos haviam compreendido plenamente seus princípios. Eles não haviam percebido claramente a natureza de sua rebelião. Ele provou aos habitantes dos mundos não caídos e aos seres humanos que a lei pode ser obedecida. Mesmo possuindo a natureza humana, ele obedeceu à lei de Deus,
vindicando a justiça divina ao exigir que ela fosse cumprida. No juízo, sua vida será um argumento irrefutável em favor da lei de Deus. Ali está o trono, e ao seu redor, o arco-íris da promessa. Estão presentes os querubins e serafins. Os comandantes das hostes angelicais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, estão reunidos. O conselho celestial, diante do qual Lúcifer havia acusado a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos sem pecado, sobre os quais Satanás pensava estabelecer seu domínio, todos estão ali para receber o Redentor. Estão ansiosos para celebrar sua vitória e glorificar o seu rei. O Senhor é bom e muito digno de ser louvado. Aprendamos a louvá-lo com nossas vozes e a reconhecer que, em todo tempo, estamos em excelente companhia, com Deus e com seu Filho Jesus. Somos um espetáculo para os mundos não caídos, para os anjos e para nossos semelhantes. Ter essa consciência nos levará a seguir adiante conforme o Senhor nos dirigir, com um coração firme e bem guardado. Cristo foi crucificado, mas com poder e glória maravilhosos, ele ressuscitou do túmulo. Tomou em suas mãos o mundo sobre o qual Satanás reivindicava domínio e restaurou a raça humana ao favor de Deus. E, com essa gloriosa conclusão de sua obra, cânticos de triunfo ecoaram novamente pelos mundos não caídos. Anjos e arcanjos, querubins e serafins, uniram-se no coro da vitória. A morte de Cristo pôs fim, para sempre, a toda a controvérsia nos mundos não caídos a respeito da política de Satanás, de seus métodos tortuosos e mentirosos. Nunca mais Satanás poderia encontrar a menor simpatia entre eles. Seu poder e domínio, que haviam desafiado a lei de Jeová, chegariam ao fim, e a paz reinaria no céu por toda a eternidade. Jamais nossas casas publicadoras deveriam estar relacionadas entre si de tal maneira que uma tenha poder para ditar a forma de administração da outra. Que cada instituição permaneça em sua independência moral, realizando sua obra em seu próprio campo. Que os trabalhadores de cada uma sintam que devem desempenhar sua missão como se estivessem constantemente diante de Deus, de seus santos anjos e dos mundos não caídos. Esse nome é santificado pelos anjos do céu e pelos habitantes dos mundos não caídos. Quando você ora, santificado seja o teu nome, está pedindo que esse nome seja santificado neste mundo, santificado em você. Deus o reconheceu diante dos homens e dos anjos como seu filho. Ore para que você não desonre o bom nome que sobre vós foi invocado. Ele deixou os átrios celestiais, onde era adorado pelos anjos, para vir à terra e aceitar uma vida de pobreza e abnegação, a fim de unir a humanidade ao Deus infinito, seres caídos com os habitantes sem pecado dos mundos não caídos. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo faria dos homens recipientes de sua graça e os uniria à família celestial pelos laços dourados da misericórdia e do amor. Cristo veio para conceder poder moral ao ser humano, para elevá-lo, enobrecê-lo e fortalecê-lo. Ele veio para provar a falsidade da acusação de Satanás de que Deus havia estabelecido uma lei que o homem não poderia obedecer. Mesmo possuindo a natureza humana, Cristo guardou os 10 mandamentos. Assim, ele provou aos habitantes dos mundos não caídos e aos seres humanos que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. O universo celestial havia acompanhado com intenso interesse toda a vida de Cristo, cada passo, desde a manjedoura até a presente e terrível cena de suprema importância. Os mundos não caídos estavam observando o resultado dessa controvérsia. Contemplavam o Filho de Deus, seu amado, comandante, em agonia sobre-humana, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido e à beira da destruição. Você compreende que o domingo não tem fundamento como instituição sagrada e que você não tem respeito pelo primeiro dia da semana. E ao recusar-se a obedecer ao sábado, você desonra a Deus diante de todos os mundos não caídos que ele criou. Você o desonra diante do universo celestial e diante do mundo que está em aberta violação de seus mandamentos. Cada sábado, transgredido, representa o seu testemunho, sendo dado ao lado dos inimigos da causa de Deus. Ao causar a morte do soberano do céu, Satanás frustrou seu próprio propósito. A morte do Filho de Deus tornou inevitável a morte de Satanás. Ele foi permitido continuar até que sua administração fosse completamente exposta diante dos mundos não caídos e diante do universo celestial.
Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele arrancou a si mesmo das afeições dos seres não caídos. Foi visto por todos como um mentiroso, um ladrão e um assassino. Não apenas os homens, mas também os anjos atribuirão honra e glória ao Redentor, pois até mesmo eles estão seguros apenas por meio dos sofrimentos do Filho de Deus. É por meio da eficácia da cruz que os habitantes dos mundos não caídos foram preservados da apostasia. Não apenas aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, mas também os santos anjos são atraídos a ele por seu supremo ato de entregar a própria vida pelos pecados do mundo. A Bíblia é clara sobre o verdadeiro propósito da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Contrariamente a conceitos não bíblicos que falam de mundos não caídos e de um espetáculo cósmico para vindicar a lei, as Escrituras revelam uma missão focada na redenção da humanidade. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos menção a mundos não caídos, observando o drama da salvação, nem que o propósito primário de Cristo era provar algo a tais mundos. Essa cosmologia não tem base bíblica e desvia o foco do verdadeiro Evangelho. A Bíblia é explícita quanto à missão de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Paulo enfatiza repetidamente que Cristo veio para nos libertar do jugo da lei, não para vindicá-la, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O Novo Testamento deixa claro que o foco da missão de Cristo é o amor redentor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A visão que coloca a vindicação da lei acima da salvação humana contradiz a essência da mensagem cristã. Jesus não veio principalmente para provar algo a entidades de outros mundos ou para demonstrar que a lei poderia ser guardada. Ele veio para redimir a humanidade caída por meio de seu amor sacrificial. O Evangelho é fundamentalmente sobre graça, não sobre lei. É sobre amor, não sobre vindicação. É sobre liberdade, não sobre escravidão a um sistema legal. Qualquer interpretação que desvie desse centro perde a essência da boa nova de Jesus Cristo,